E complementando, como eu disse, são tantas vantagens que eu até esqueço de algumas. O Denner comentou aí sobre o tempo, né? E, cara, o tempo disso aqui, a gente tem estatísticas que dois instaladores, né? Ou dois montadores, né? Um ajudante e um cara mais experiente. Não precisa ser os dois experts, não. Eles constroem em média de 40 a 50 metros quadrados de parede no dia. Isso na alvenaria nem com 10 a gente consegue fazer. Então, ou seja, eu tenho uma execução mais rápida. Exatamente. Então, automaticamente, eu tenho um cronograma, né? Então, a gente economiza. Ou seja, o que você está dizendo é que 2 profissionais fazem 40 metros de construção a seco, de uma parede de construção a seco por dia. E na alvenaria, nem com 10 profissionais você consegue fazer 40 metros no dia. Não, porque, por exemplo, você tem tempo de cura. Então, você tem que passar, por exemplo, né, você faz ali a união dos blocos com a argamassa, você já não pode já vir fazer o chapisco, o embolso, o reboco. Você tem que esperar o material curar, o material secar, o material... Né, tá? Procedimento correto, né? A gente sempre vai defender isso. Então, eu posso colocar 10 caras lá, mas o cara tem que fazer massa, Não dá, no dia não dá. Não consegue. Espaço. Outra vantagem, como eu disse, geralmente, por que hoje tá na moda o estúdio, né? O nosso kitnet, né? Hoje é estúdio o nome. Quitãozão. Os mais velhos quitão. Hoje é quitãozinho, né? Quitão não. Hoje é o estúdio, né? Enfim. Mas por que hoje tá muitos empreendimentos construídos dessa forma? Porque eu não preciso de uma área tão grande, não preciso de um canteiro de obras tão grande. Eu tenho um terreno pequeno, né? Vai crescer de forma vertical. Eu consigo armazenar os próprios materiais no próprio pavimento que eu vou executar. Então, eu coloco a chapa, o perfil, a massa ali, a lã, tudo no mesmo ambiente. Eu faço, desperdício pouco. Fica um ambiente mais limpo, né? Mais clean, né? Exato. Uma coisa mais... Onde que eu vou pegar um apartamento e vou colocar bloco, cimento, areia, água? E o peso? Cara, mas eu tenho uma dúvida agora. Cara, quando você fala que isso é mais caro do que aquilo, o que é a comparação? Por exemplo, é uma parede, você tem esses materiais, essa estrutura, versus uma parede de alvenaria, ou vocês colocam outras coisas nesse custo? Vamos dizer que é a parede construída por mão de obra e material. Basicamente isso, material. Quando eu falo que, em comparação de produto, é você chegar numa loja, fazer a relação de material. Por exemplo, você vai construir uma parede de 10 metros quadrados na sua casa, por exemplo. Aí você vai numa loja, pega lá os materiais para comprar 10 metros quadrados de drywall. E você vai numa outra loja e compra 10 metros quadrados de alvenaria. O sistema drywall vai sair mais caro. Somente nisso. E aí depois você tem a mão de obra, que aí a gente entrou no assunto, é uma mão de obra mais especializada. A gente não encontra tanto, né? Nosso vizinho, onde a gente mora, é pedreiro, né? Vamos dizer, ou na nossa rua, ou na nossa vila. Mas na minha vila eu não encontro um instalador de drywall, por exemplo. Não. É bem específico, entendeu? Difícil. Então, a mão de obra é um pouquinho mais cara também. Então, quando você coloca essa somatória, se você for construir uma parede com um sistema, você vai se pagar mais caro. Você ia falar? Não, eu ia comentar que imagino que isso hoje, né? Nas condições de hoje. Sim, mercado restrito, poucas empresas trabalhando, você trabalhando talvez com material importado, não com material nacional. Sem esse trabalho na base. Exato. Mas eu vou mais a fundo ainda, cara. Com o mercado hoje, do jeito que tá, porra, eu acho que essa conta tá errada. Desculpa. Sim. Eu entendi a comparação. Sim. Eu entendi a comparação. Você tá vendo o investimento. Não, porque aqui vocês estão me falando o seguinte, cara, se eu tenho que ter 8 pedreiros a mais. Na verdade, com 8 a mais, você não chega na produtividade dele. Com 2. Aí você tá me falando de tempo. E aí o Denner me fala que tempo custa um dinheiro lascado na obra. Exato. Né? Um dia parado na obra custa um valor agregado muito grande. Sim. Você está falando de espaço. Você está falando também de, porra, depois que eu fiz tudo aquilo lá, sei lá, o que você fez, de repente você precisa de um caminhão lá para, né? Para encher, completar e a porra toda.
Então é o seguinte, se você for olhar e analisar e fazer mesmo na ponta do lápis, aí eu já acho que essa conta já começa a inverter. Sim. Exatamente. Entendeu? Por isso que ele falou, apenas o material, né? Exato. Que, o material que é mais entendeu, caro, Dom? mas eu entendi. Eu tô louco. não vem do não, produto não. todo. É que eu imagino, vocês podem falar melhor, é que existem outras etapas aí, né? Na obra. Não para só na construção da parede, por exemplo, de alvenaria ou drywall. Que aí conta tudo isso que você está falando aí. No final das contas, a obra construída talvez saia muito mais cara. Sim. Essa obra de alvenaria. Sim. Né? Ali, no fingir dos que ovos. Com tempo e tudo mais. É que existem dois lados, né? Existe o lado do cara que vai numa loja comprar o produto para colocar na casa dele, e tem o lado, por exemplo, da construtora. Então tem o montante geral, que eu vou construir um prédio com diversos pavimentos, e tem duas realidades, né? Vamos dizer assim. Só que as duas realidades não fogem muito, principalmente em questão do preço do produto. Tá? E aí, claro, existem outras coisas que vão interferir. Forma de acabamento, o que você vai fazer. Tem outras etapas. Mas falando da raiz ali, do básico. Do cruzado. É a conta que... A conta deveria ser inversa. E é o trabalho que a gente faz. É o trabalho de educação. Então, vindo aqui conversar com vocês, passando na rua... Esses dias eu fui entrar numa loja e entrei com a camisa com o manto da empresa. E, cara, o vendedor... Eu fui comprar uma coisa... Nem lembro que eu fui comprar. E, cara, o cara bateu o olho em mim, o cara veio desesperado, o vendedor, em cima de mim. Falou assim, cara, me ajuda aqui, porque eu tô querendo vender um negócio, eu não consigo. E aí a pessoa conhece, já viu falar de alguma forma, né? Pessoa, aí aquele trabalho na base. Conhece e tava com várias e várias dúvidas, mandou o orçamento e o cara da loja não sabia o que eram as coisas. Aí até a gente depois fez um trabalho com as lojas e tal, porque o cara não sabia o que eram, por exemplo, um dos componentes. Então, aí quando ele me viu, eu fui lá, expliquei mais ou menos, isso, aí eu olhei, você vai precisar disso ali, e Sim. ficou tudo certo. Entendeu? Então, como eu disse, infelizmente, é muito trabalho a se fazer ainda, porque tem gente vendendo, mas tem gente vendendo errado também.